Bom dia, amados, amadas, meninas, meninos, todos vocês aí que permanecem com a gente. Essa jornada aí que a gente começou com 30 pessoas, quantos são os que permanecem com a gente? É algo aí a se pensar, né? Nem sempre todos que iniciam vão finalizar. E faz parte do processo da vida, né? A persistência, a insistência é um elemento que não vem com todo mundo. Então, se você tá aqui, dá um glória a Deus e força, regaça as mangas, respira fundo, que a gente vai chegar lá. Eu falei ontem no culto, né, que nós completamos 15% da Bíblia lida. Olha só, hein? Estamos chegando. E hoje é o dia de número 61. Nós vamos completar na leitura dia de número 61. Vamos de Números, capítulo 26 e 27. E Marcos, capítulo 8, do 1 ao 21. Amém? Então, bora lá. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de viver. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu nos enxergas nos mínimos detalhes. Nós tentamos fazer sacrifício de finalizar a Bíblia, né? Mas sabemos que nada se compara ao sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Nos auxilia a poder finalizar esse estudo. Nos dá força, persistência, insistência. Continua falando conosco através da sua palavra, Deus, como tem falado todos esses dias. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Capítulo de número 26, a gente vai falar de um censo, uma contagem dos homens aptos para a guerra, acima de 20 anos. E por que tem que contar de novo, né? A gente leu lá no capítulo 1 de Números a contagem, e aqui no 26 ele vai contar mais uma vez. Porque depois de todos os eventos aí complicados, tumultuosos que aconteceram no deserto, é necessário mais uma vez numerar as pessoas, né? Visto aí que a geração anterior era uma geração incrédula, desobediente, que passou por coisas aí desagradáveis no sentido de desobedecer. E aqui no 25 a gente viu que uma praga, né, tinha vindo sobre eles. E aí morreu uma galera considerável, né? Bastante até pessoas. Eu tô caçando aqui, o verso 25, 9, diz que morreram 24 mil. Pra quem tinha 600 e tantos, né? 24 mil nem é tão considerável assim. Mas eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Então, era vital para eles saber quanto que eles tinham de pessoas prontas para a guerra, quanto de pessoas mesmo ali diante daquele povo, diante daquela nação, as tribos, né? Cada um deles aí. E aí, a gente vai fazer essa contagem e vai seguir com a história dos israelitas junto aí à esperançosa Canaã. Então vamos lá, Números capítulo 26, preparando aí para o censo. Diz assim: passada a praga, falou o Senhor a Moisés, a Eliezer, que era filho de Arão e era o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos por acima, segundo as casas de seus pais,
todo que em Israel for capaz de sair à guerra, Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. E aí agora a gente vai separar eles por tribos. Então, a primeira tribo aqui é a tribo de Rubens, vai dizer Rubens, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. É uma galera. Os filhos de Palu, de Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, aos quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá. Galera lá que estava no meio de Corá lá, querendo que outra pessoa fosse liderar, né? E aí morreu uma galera aí. Então moveram a contenda contra o Senhor, e quando a terra abriu a boca, mas se você não lembra, está relembrando aqui, e os tragou, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens. Isto serviu de advertência, fica ligado, né? É um sinal de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Aquele grupo que Corá, ele presidiu, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, tribo de Simeão aí, 12 ao 14. Segundo as suas famílias, de Nemuel, as famílias dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, total de 22.200. A tribo de Gade, do 15 aqui até o 18, acho que não vou ler todos não, porque são muitos nomes assim, né? A tribo de Gade, verso 18, num total de 40.500. A tribo de Judá, do 19 ao 22, né? Os filhos de Judá, vai falar o nome de cada família. E no verso 22, que é o finalzinho, vai falar um total de 76.500. Depois a tribo de Zacar, do 23 ao 25, vai dizer o nome das famílias aí. E vai finalizar no 25, dizendo que foram contados um total de 64.300. 26, a tribo de Zebulon, do 26 ao 27, vai falar o nome das famílias aí. E vai dizer no 27, num total de 70.500. E essa tribo era grande, hein? A tribo de Zebulon. A tribo de José, do 28 ao 37, né? Vai falar José, vai falar Manassés, né? O filho também de José. Vai falar no total até o 37, os filhos de José e os filhos de Manassés. Os filhos de Efraim também, pertencente aí à tribo de José. Então, os filhos de Efraim, né, que são a tribo de José aí, pertencente aos filhos de José, os filhos de Manassés e Efraim. Mas o nome da tribo é a tribo de Efraim. Então, vai dizer no 37 que era um total de
32.500 os filhos de José, que são Manassés e Efraim, mas o nome da tribo tinha o nome de Efraim. Oh, meu Deus. Do filho mais novo. O nome da tribo. Filho mais novo, o nome da tribo. Verso aí de número 38, a tribo dos filhos de Benjamim. Segundo as suas famílias, vai falar aí o nome das tribos. Nananã, nananã. Vai finalizar no 41 com 45.600. Todo dia de manhã eu só tem uma casquinha aqui no meu negócio, eu fico arrancando. No verso 42, vai falar a tribo de Dan, os filhos de Dan. Vai falar que no 43, que eles eram um total de 64.400. A tribo de Asser, do 24 até o 47, vai falar aí o nome das famílias da tribo de Asser, né? E no 47 vai dizer que os filhos de Asser, eles foram contados num total de 53.400. A tribo de Naphtali, do 48 até o 51, vai dizer os nomes dos filhos e das famílias. E vai fechar no 51, 50. Vai dizer que eles são 45.400. E o total, né? Total da população, verso 51, dos filhos de Israel, 601.630. 601.000, a quantidade total de pessoas aí a essa altura do campeonato que estava com eles aí da tribo de Israel. Considerável, né? E aí a gente vai seguir agora do 52, o registro dos levitas. Os levitas não eram uma tribo, mas era um povo separado para o sacerdócio. Vai dizer aí que os levitas, deixa eu ver, do 52 até o 62. A estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. Então, quem tem direito à herança são todas essas filhos das 12 tribos de Israel, que tem aí a herança de acordo com o censo. Então, quando chegar lá, na terra de Canaã, saiba que você vai ter seu pedacinho de terra e você vai ter a sua herança. A herança maior, a pequena, herança menor, a cada um em proporção ao seu número. Então, de acordo com a quantidade de pessoas pertencentes à sua família, a sua herança pode ser maior ou pode ser menor. Aqui a maneira é de forma igualitária. Todavia, ninguém vai escolher a sua terra. A gente vai separar por sorte. Eles tinham aquelas pedras, né? Urim e Tumim, era uma pedrinha branca, uma pedrinha preta, que eles lançavam sortes, né? Branco se Deus estivesse de ok, preto se ele não estivesse de ok, para saber aí que tribo pertenceria a qual lugar. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Olha a necessidade de você explicar algo que você está fazendo antes mesmo de você chegar, a organização. Tem coisas que a gente tem que se organizar, não tem jeito. Era fato que eles iam chegar 1 hora lá na terra de Canaã, mas antes de chegar, eles já contaram mais uma vez o povo e já disseram que conforme as famílias ia dar a herança para cada uma. A mais numerosa, a herança maior, e a menor, uma proporção menor, de acordo com o número de pessoas. Para já não ter aquela coisa, né, de discussão, eu quero esse, eu quero aquele, mas de forma coesa e correta aí. O 57, total da população dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. Família de Gerson, aí vai falar as famílias de Gerson, as famílias de Levi, as famílias de Anrão,
Enfim, as famílias de Arão. A gente vai finalizar com o número 62. Vai falar que Nadab e Abiú morreram, que quando levantaram fogo estranho. E vai dizer os descendentes de Arão aqui, ó. Nadab e Abiú, que foram os que morreram, Eliezer e Itamar, que agora estavam responsáveis pelo sacerdócio. Vai dizer no 62 que foram 23.000, todo homem de idade de 1 mês para cima. Por que de 1 mês para cima? Porque os levitas eles não eram separados para a guerra. Os outros aí, acima de 20 anos, é quem ia para a guerra, os soldados. E os levitas não, eles iam servir no templo. Então eles foram contados aí. Deixa eu ver onde que está a quantidade. Era para estar no 62. 23.000. A gente leu sim, eu que pulei. O total. Finalizando aí o censo, verso de número 63, vai dizer: são estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eliezer, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera, eles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então a galera que se levantou lá para trás, reclamando aí, que estava cansada de comer a mesma coisa. Viu aí? Deus providencia a carne. E ele falou lá, vocês vão comer carne até pelo nariz? E ele prometeu que aquela geração ali, daquela murmuração, eles não ficariam para contar a história. E assim foi, eles não ficaram, eles morreram. E aqui já são os descendentes deles. Capítulo de número 27, a gente vai seguir aí. O meu título diz assim: Direito das filhas de Zelofeade. Isso aí, o direito das filhas de Zelofeade, fala de algo aí que ecoa aí até hoje, nos tempos, né? Fala a respeito da igualdade de gênero, quando se diz respeito à herança. Quem te falou que a Bíblia não pede o direito aí das mulheres? Tá super enganado. Elas eram filhas e os pais não haviam homens. E aí, como é que vai ficar? Não tem irmãos, na ausência de irmãos, pai morre, a herança do pai deve ser perdida? Ninguém tem direito a nada? Só as meninas que casaram que vão receber alguma coisa? E se elas não quiserem casar, se não estiverem prontas para casar, como que vai fazer de maneira igualitária, né? E a gente vai acompanhar também a sucessão aí de Moisés e Josué, né? Josué aí que vai passar a ser a autoridade, estando aí à frente do povo de Israel, né? Isso é um marco aí na história. Moisés aí que realmente fez um papel muito importante, né? Estamos com Moisés lá desde Êxodo, Levítico, Números. A gente tem 3 livros que a gente está com Moisés. Muito tempo, né? Muitos anos. Realmente uma amizade muito genuína de Deus com Moisés. Mas agora o povo tinha que estar preparado para a batalha. Era preciso alguém temente a Deus, mas também alguém apto para vencer aí a Jericó, a Canaã, né? E aí vamos aí mergulhar nessas águas e ver mais sobre a história. Então bora lá. Filhas de Zelofeade, do 1 ao 5. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das filhas. Então,
As meninas que estavam reivindicando o direito, quem eram? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então são 5 meninas, não eram poucas. Elas se apresentaram diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estará entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Então ele não estava na rebelião, porém ele morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos. Quando fala filhos, fala de homens, porque homens tinham um poder mais, uma herança, né? um poderio mais importante. Essa que é a verdade da palavra, né? Que as mulheres. E aí elas questionam: por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés vai levar essa causa aí perante Deus para saber, porque nem ele mesmo sabia proceder. Então ele busca a igualdade diante de Deus, né? Se tem dúvidas de algo, se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, né? Acho que é 1 Reis, alguma coisa. Deixa eu ver a referência. Nada a ver, gente. O versículo tá lá em Tiago 1, do 5 ao 7. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Pensei em sabedoria por conta de Salomão, né? Que era o cara da sabedoria. Mas são palavras de Tiago, tá? Verso de número 27. Elas vão exigir aí o direito delas. Moisés, não sabendo responder de maneira real, assim, sem colocar a vontade dele mesmo na balança, resolve passar a bola para Deus. Eu vou lá, vou conversar com Deus, daqui a pouco eu volto. E aí, vai dizer do 7 ao 11, o que Deus respondeu. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofade falaram que é justo. Então, realmente, a gente concorda com o que ela está falando. Lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Simples assim. As filhas, e se não tiver filha, então a sua herança dará ao seu irmão. Acho que até hoje isso funciona, né, de maneira correta. Né? Hoje é mais uma questão de, se você tem filhos, os filhos herdam. Se você não tem filhos, os irmãos herdam, né? Então, essa questão permaneceu até os dias de hoje. Então, elas não ficaram sem herança. As filhas, elas também tiveram a herança aqui por parte das que os irmãos receberam. Verso 11 diz: se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de suas famílias, para que a possua, isto é, aos filhos de Israel, será prescrição do direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, essas regras de herança, elas valem para nós até hoje, né? Morreu, faleceu, os filhos têm direito, ou filhas, depois, se não tem filhos, irmãos. Se não tem irmãos, ao parente mais próximo, você terá a sua herança. Agora, vamos lá de transição de liderança, Moisés para Josué. Finalzinho aqui de número, Moisés vai deixar-nos e Josué vai tomar frente. Diz assim, ó:
Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim, vê a terra que dei aos filhos de Israel. Tendo a visto, será recolhido também ao teu povo, assim como teu irmão Arão. Coitado de Moisés, né? Imagina, andou, nadou, morreu na praia. Enfim, Deus fala aí que porquanto no deserto de Zir, na tenda da congregação fostes rebeldes ao meu mandato, de me sacrificar nas águas diante dos seus olhos, são estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. O pessoal fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E as pessoas dizem que aqui esses traços de Deus pertencem a nós mulheres hoje. Não sei se como brincadeira, não sei se realmente. Porque Deus ele foi levando, foi caminhando com Moisés, né? Parecendo que estava tudo certo. E quando chegou aqui no finalmente, já aí às portas do lugar, ele pegou e falou: olha, Moisés, sabe lá para trás? E que nem uma mulher falou: olha, você fez algo de errado comigo? Eu vou deixando. No momento certo, no momento correto, a gente fala assim: lembra lá de Meribá? Então, eu já ouvi um termo assim, dizer que nossa, esse temperamento nosso, essa coisa da gente lembrar e guardar, são traços aí de Deus, porque ele lembrou de algo que aconteceu ali e aí não deixou Moisés entrar aí nas águas de Meribá, por conta das águas de Meribá lá no deserto. E aí Moisés diz ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação. Olha, ele não questionou, falou: beleza, não vou entrar, tô super entendo. Talvez ele viu que realmente ele também se exaltou, mas ele fala: Deus, beleza, você tem que escolher alguém. Não pode deixar essa geração ser um líder que saia adiante deles, verso 17, que entre adiante deles e que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, escolhe alguém, Senhor. Deus, prepara aí um líder, alguém conforme a tua vontade, um pastor de ovelhas. E aí o Senhor vai dizer a Moisés, verso 18, toma Josué, filho de Num, homem a quem há o Espírito, e impõe-te as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E aí fala que Josué vai ser capacitado para liderar e ele não vai ter uma pessoa que fala por ele. Vai ter o sacerdote Eliezer, mas ele, segundo a sua palavra, ele vai entrar na terra. Segundo a palavra, no caso de Moisés, diz que eles preparariam a terra, uma grande nação, mas ele vai ter autoridade para falar diante do povo. Diferentemente de Moisés, que a gente sabe que também é um pouco engraçado, né? Pede alguém aí porque ele não se sentia capacitado, mas na verdade quem faz o trabalho todo aí foi ele mesmo. Arão quase que não falou sobre ele. E quando falou no lugar dele, falou besteira, né? Que foi o período lá do bezerro de ouro. O fato aqui fez Moisés como lhe ordenara ao Senhor. Porque tomou a Josué, apresentou perante Eliezer o sacerdote, perante toda a congregação,
e lhes impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, para o Senhor falara por intermédio de Moisés. E aí transferiu a autoridade que ele tinha para Josué, para diante da congregação, até para as pessoas poderem ter o respeito devido, porque a galera era um tal de se levantar contra, né, que só Jesus na causa. E aí nós finalizamos o 27. Hoje, de 61, é o 26 e o 27, foi mais rapidinho. Vamos agora de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, do 1 ao 21, vai falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Vai falar sobre fé, sobre milagre. Então, vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus aos discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer. Então, assim, ele pregava para muitas pessoas, mas tinha muitas pessoas também que aproveitavam que eles distribuíam comida. Até porque também, se tem muita gente, a gente prepara a comida, né? Isso a gente faz também na igreja, quando a gente faz um momento de ceia, a gente faz um momento lá do cria do jovem. Se tem muita gente, tem que ter muita comida, né? Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, porque eram longas as caminhadas, né? Alguns deles vieram de longe, então se eu não entregar nada para eles comerem, eles vão desfalecer, eles vão morrer. Mas os seus discípulos lhes responderam: Da onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Tem nada aqui não, Jesus. Tem nada para dar de comer para essa gente. Você está viajando. Eu vou dar o que para essa galera comer? E aí ele fala, e Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam estes: 7. Aqui não é o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes. Aqui são 7 pães. 7 pães. E ordenou ao povo que se assentasse ao chão, tomando 7 pães, partindo, pois, ter dado graças, os deu aos discípulos, para que estes os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinha alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou por eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e fartaram dos pedaços. Recolhestes 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então aqui eram 7 pães e eles multiplicou os peixes. 7 pães e alguns peixes. Então, 7 pães e peixes. Diferente dos 5 pães e 2 peixes. Aqui são 7 pães e alguns peixes. Então, é outro milagre aqui, né? Mas, igualmente como a gente leu lá em Mateus, aqui eles também se fartaram, sobrou, né? Cerca de 7 cestos e cerca de 4.000 homens comeram ali, né? Se a gente for botar homens e crianças, numa proporção que cada um tem uma esposa e cada um teria um filho, só por cima, né? 4 vezes 3, 12, seriam 12.000 pessoas. As famílias eram maiores, a gente sabe, mas vamos fazer uma conta assim em média. Então tinha muita gente para alimentar ali. E aí, eles vão depois ter um momento de conversa com Jesus. Eles vão dizer assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-o, tornou a embarcar
e foi para outro lado. Olha só. Aí, quem foi que pediu um sinal? Os fariseus. E você vê que Jesus já tinha um problema com os fariseus, né, durante o ministério, não só agora, mas em outras passagens, né? Esses líderes aí, que eram os líderes espirituais bem respeitados, porque eles tinham uma interpretação bem fiel, afinca aí, a respeito da lei judaica. Mas o que adianta você ter uma interpretação na risca da lei judaica, se você não a segue? Falei isso ontem no culto, né, a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 3. A mesma discussão ele estava tendo com os fariseus e os saduceus. João pregava o batismo do arrependimento. E eles queriam participar do batismo também. Mas ele chama eles de hipócritas, ele fica bravo, né? João, que era bem diferentão, bem excêntrico, ele fica revoltado. E ele fala, pra que vocês querem batizar, gente? Vocês não entenderam o que é o batismo. E a gente trazendo para nossa realidade é isso também, né? As pessoas querem batizar, mas elas não têm noção da importância e do compromisso que é o batismo. O batismo não é brincadeira, não é brincar de ser crente, não é vestir uma roupinha bonita de domingo e os outros 6 dias você vive uma vida do jeito que você quer. O evangelho é renúncia, é mudança de direção. Eu sempre falo sobre isso, né? É necessário embarcar aí de maneira completa no evangelho de Jesus. Então ele falou com eles assim, ó, não vou dar sinal nenhum para vocês. Ah, que palhaçada. Vocês querem um sinal para quê? Eu, hein? E aí vai passar aqui, vai falar sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Praticamente uma parábola aqui, né? Até o 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo senão um só. Eles foram partir para um outro lugar e a comida não tinha aí esqueceram dos pães. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Falei, Jesus, como assim? A gente está falando que a gente não tem pão. Está falando do fermento de fariseus e fermento de Herodes. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso. E aí fala que eles discorriam entre si. Não é uma questão de pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Sobrou bastante, Jesus. A gente lembra do milagre. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7. Então, realmente são 2 milagres diferentes. Os 5 pães e os 7 pães. São 2 milagres diferentes. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vocês não estão entendendo ainda a respeito do que eu estou falando? Não é sobre pão, nem sobre só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É isso que eu estou falando com vocês. Se eu tiver que suprir a necessidade de vocês alimentícia, eu vou suprir. Mas é para vocês estarem em sinal aí de advertência. Que negócio é esse que a fé de vocês só funciona quando vocês estão com a barriga cheia? Não dá, né? Sua fé tem que estar com você com barriga cheia ou sem barriga cheia. Deus vai fazer. A falta de fé aí diante das lideranças pode
ocasionar aí o final, não somente de uma liderança, mas também de um ministério. Então, a importância aí de ser uma pessoa com fé, de entender aí que o Senhor faz através dos milagres, que o Senhor sustenta os seus, a sua casa, independente da circunstância, independente das adversidades. Ele nos enxerga, nos mostra e a compreender o que Ele tem para cada um de nós. Amém? E aí, fala também a respeito dos sinais da fé visível, na confiança profunda em Deus e na entrega profunda em Deus, independente da circunstância. Esse aí é o sinal de uma fé verdadeira. Confiar. Eu preciso crer e confiar, ter o dom de esperar em Ti. Oh, 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 oh. É sobre isso, né? Não confunda aí comida. O reino de Deus não é só isso. Nós vamos iniciar aí o jejum de Daniel, um período aí nos abstendo de carne. Você não vai morrer, não. Tenha fé, você vai conseguir. Amém? E é isso. Hoje, finalizamos aí com Marcos 8 até o 21. Tenha fé, independente das adversidades, independente da circunstância. Mantenha aí sua cabeça humilde, palavra de ontem, né? Humildade, assim como o Senhor despiu da sua glória e veio para morrer como homem. Nós também devemos matar a nossa carne todos os dias, para que nosso espírito esteja fortalecido diante de Deus. Amém? Amém. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Ele nos ajude e nos desafie de ter fé diante das circunstâncias, né? Fé, humildade, confiança, discernimento. Que Ele nos ajude a estar aí dentro do verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas, que é o reino dos céus. Amém? Deus, nós queremos agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te adoramos, Deus. Amém. Amém? E é isso, finalizamos aí mais um dia. Glória a Deus, dia de número 61. Aqui eu me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.